Bolsonaro, para aplicar esse golpe, né, dentre as manobras que eu estou citando para vocês aqui, que é bom que vocês saibam, que eu não vou poder falar sobre isso depois, caso, né, o golpe entre em operação mesmo, eu acho que tem um ponto ali que é interessante, né? Aparelhar o Estado. Na verdade, ele já faz isso hoje. É o que garante que ele continue como presidente até agora. Então, ele aparelhou o Congresso, né? O Centrão aí, ele banca o Centrão, dá dinheiro para o Centrão não colocar os processos de impeachment à frente. Ele impede, por exemplo, investigações contra si próprio, dos crimes que ele cometeu. Ele aparelhou a PGR. O único órgão que teria que ter uma autonomia e tem o poder de investigar o presidente, de apresentar uma denúncia contra o presidente, de colocar à frente um processo de crime cometido pelo presidente. Então seria o Procurador-Geral da República. E abaixo dele toda a estrutura de Ministério Público, tá? Aqueles que têm a função, a prerrogativa de, em nome do povo, ali em nome do Estado, de preservar os interesses populares, né, acusando as pessoas. Representando a vontade do povo, o interesse popular é isso. A imagem do Ministério Público é essa. Então são eles que acusam, eles que investigam, eles que comandam a estrutura de investigação, né, seja por parte policial, a parte judicial. Toda essa estrutura é comandada pelo Ministério Público, que é submissa ao Procurador-Geral. O Bolsonaro já aparelhou a Procuradoria-Geral. Já aparelhou o Congresso, para manter sob controle ali os processos. Aparelhou a Procuradoria. Então tudo que você denuncia o presidente, vai pelo procurador, no caso Augusto Aras, arquiva. Arquiva ou até pior, absolve Bolsonaro. Que ainda fica mais bonito ainda. Vai aparelhar também instituições com mais autonomia, que são um potencial, né, risco para o Bolsonaro, como por exemplo a Polícia Federal. Então ele escolhe o ministro da Justiça que comanda a Polícia Federal. Lembra aquela briga com o Moro, né, porque o Moro estava dando uma certa autonomia diante do seu próprio projeto de poder? O Moro era um bandido também, né, e tinha lá suas ambições políticas. Estava lá soltando algumas investigações para ter armas contra o Bolsonaro no futuro próximo, uma disputa entre os dois. Investigações essas que ameaçavam o Bolsonaro, né, lá no Rio de Janeiro. Seria o caso Marielle, o caso das rachadinhas, e mais outros atos de milicianos ali. Então, aquilo ameaçava o Bolsonaro. E a Polícia Federal do Rio estava com autonomia, né, estava ali investigando essas coisas. E, pô, o Bolsonaro jamais vai permitir isso. Porque vai colocar na cadeia gente muito próxima ao Bolsonaro. Além dos seus filhos, ali a sua família, né, que é a quadrilha de corrupção, pessoas abaixo deles, os laranjas, como uns Queiroz da vida, né, e outros funcionários fantasmas que participavam da rachadinha, né, ou milicianos que, né, agiram em nome ou seguindo ordens deles, esses caras não são exatamente de confiança, né, eles podem falar demais. Foram prejudicados, foram presos, abandonados pela quadrilha maior, a família, e aí eles começam a falar, e aí a coisa vai para a imprensa, vai para todo mundo. Então o Bolsonaro não podia deixar acontecer as investigações e deixar todo mundo livre ali, né, correndo um risco que ofereceria um risco a ele. Queiroz ir para a cadeia, Capitão Adriano fazer uma delação. Então, ele tinha que interferir. Bolsonaro, ele é um bandido, tá? E todo bandido pensa do mesmo jeito. Eu não posso deixar o investigador, né, descobrir meus crimes. Quem investiga, né, a nível federal aí, nessa estrutura de poder da elite, políticos, é a Polícia Federal, cara. Não é o investigador aqui da esquina, não é o repórter, né, do jornal aqui de internet, não. É a Polícia Federal. Ela tem todos os recursos e mecanismos para descobrir os crimes desses caras. São muito sofisticados. Usam muito do esquema de laranjas, né, que é outra pessoa cometer um crime, né, caso seja pega, ela fica livre, né, o chefão que está por trás dela fica livre. Né, então, mas a Polícia Federal tem recursos para descobrir, né, como esse laranja, né, operava e para quem ele trabalhava, qual a ligação dele com o seu chefe. Então, sabe, é preocupante, né, você ter uma Polícia Federal com autonomia. Então ele precisa primeiro ter o ministro da Justiça que comanda a Polícia Federal. E é fácil comandar a Polícia Federal, aparelhar a Polícia Federal em seu favor, por exemplo, oferecendo cargos para delegados. Você tira um delegado, que tem autonomia ali, que está fazendo o seu serviço. Hoje você não pode mandar embora. Lembra a estabilidade de emprego, de função? Eles ficam tanto criticando nos funcionários públicos. É o que garante, né? O que garante que um delegado, por exemplo, como aquele, né, que acusou o ministro Salles, né, fazer esse tipo de acusação, esse tipo de trabalho. Olha lá, um delegado acusou um ministro, né, da República, cara, de estar cometendo crimes, de chefiar um esquema de crimes lá de meio ambiente. Né? Se ele não tivesse autonomia, né, para fazer suas operações, suas investigações, o seu trabalho, como por exemplo a estabilidade de emprego, ele jamais faria isso. Então eles querem acabar com isso, por exemplo, na reforma administrativa. Né? O delegado pode ser mandado embora.
O tal delegado foi afastado da função que estava, depois que denunciou o ministro Ricardo Salles, mas continuou como delegado. O ministro Salles caiu. Colocaram outro corrupto no comando lá do Ministério do Meio Ambiente para garantir a agenda. Mas o delegado fez o trabalho dele. Ao invés da galera exaltar que um delegado, né, teve coragem de investigar e denunciar um cara da elite, um bandido da elite, muita gente ficou contra o delegado. Está prejudicando a imagem do governo. Então o governo ele quer acabar com isso. Por exemplo, com a reforma administrativa, acabar com a estabilidade. Aí ele manda esses delegados embora, esses investigadores, né, embora, e coloca só a gente dele lá dentro a partir de agora. E aí você vai ver só miliciano. De capitão Adriano para baixo. Dentro da Polícia Federal. Aí você vai ver a desgraça. Aí você vê a corrupção livre e a repressão. Mais ainda sobre seus adversários. Então aparelhar a Polícia Federal é muito interessante para ele. Não só, né, o Congresso, não só, né, a Procuradoria-Geral da República, mas a Polícia Federal é essencial. Porque ninguém mais vai investigar o Bolsonaro. Oferece uns cargos aqui, afasta outros ali, intimida aqueles lá, né, e pronto. Agora não tem mais Polícia Federal, já não é mais um problema. Na verdade, esses policiais federais e toda essa estrutura seria um problema para os adversários do Bolsonaro. Eles iam investigar, né, descobrir crimes ou forjar crimes, provas de crimes ali, cometidos pelos seus adversários. A Polícia Federal descobriu um esquema de corrupção lá nos partidos de oposição. São bandidos, terroristas e tal, e prende, executa, mata. Entende? Neutralizar os adversários faz parte do esquema do Bolsonaro, do esquema fascista de poder. Então, a Polícia Federal ia se tornar uma espécie de Gestapo, na época dos nazistas, né, a favor do governo. Uma polícia política, com todos os recursos que tem a Polícia Federal, inclusive setores ali em paralelo, como a ABIN, que é o Sistema de Inteligência do Brasil, né, o Sistema de Espionagem do Brasil, também ia auxiliar, né, o governo também, investigando, monitorando, né, a internet, a questão da censura, lideranças populares de oposição, tudo com um grande aparato, uma grande estrutura, muito bem montada, financiada ali, né, pelo governo. Com todos os recursos tecnológicos que exige a atualidade hoje, recursos pessoais, autoridade para cometer o crime que quiser, em nome do poder, em nome da justiça deles. Tudo aparelhado, né? O STF não está aparelhado, a PGR não está aparelhado, o Congresso não está aparelhado, aparelha a Polícia Federal também. Outros órgãos, eles seriam, né, ou aparelhados, seria o TCU, né, o Tribunal de Contas da União, né, ou seria uma outra parte lá do Sistema de Justiça brasileiro, né, o TJ e tal, tudo isso seria aparelhado. Ia colocar só a gente deles no comando lá, tá? Por isso que eles querem tanto acabar com funcionário público, concurso público, estabilidade, acabar com tudo isso na reforma administrativa, que é para colocar só a gente deles. Então você percebe que o golpe já está em andamento, né? Não seria após o golpe, né, que ele ia fazer isso. Já está em andamento, ele já fez tudo isso que eu estou falando até agora. Por exemplo, órgãos independentes que podem contrariar a imagem deles. O IBAMA, por exemplo, ou o ICMBio, que fiscalizam, né, o meio ambiente. O Bolsonaro tem uma agenda de destruição do meio ambiente para favorecer algumas pessoas. Saquear todos os recursos possíveis, entregar o restante, né, na mão ali de alguns líderes ali do agronegócio e que se dane o resto. As consequências não é comigo. Eu tenho dinheiro para ir para um bunker depois. É assim que pensa, né, quem está no comando hoje. Então o meio ambiente aí é protegido, né, pelo IBAMA, por órgãos de fiscalização, né, como o ICMBio, né, Polícia Ambiental, ou até órgãos independentes, né, ONGs, com ativistas e lideranças ambientais ali, que fazem um serviço que o governo não faz, ou auxiliando, ou indo onde o governo não quer ir. Então ele ia acabar com isso, como ele já fez, ele acabou, ele destruiu o IBAMA e o ICMBio, e ataca ONGs. Que seriam organizações não governamentais, não submissas ao governo, mas que fazem ou auxiliam o trabalho do governo. Que o governo deixa de fazer ou não consegue fazer. E aí ele ia acabar com isso também, cara. Aparelhar toda a estrutura e acabar com qualquer órgão independente ali do seu comando. Conselhos civis, que é a participação popular na gestão do país. Ia acabar com isso, cara. E aí tem outros atos em paralelo, né? Aparelhar o sistema educacional, por exemplo, que é o que ele já faz hoje. Vamos criar o zumbi perfeito. A educação é só matemática. Matemática e saber assinar o nome. Você não precisa aprender, né, a interpretar texto. Você não precisa aprender a entender as coisas, a questionar as coisas. E quando você entender, você começa a questionar. Você não precisa nada disso. Você não precisa saber, né, matemática bem aplicada, por exemplo. Para quê? Você só precisa, né, saber quanto deu o seu salário lá.
Você não precisa saber dividir nada, por exemplo. É só somar, para ver se dá para você sobreviver. Subtrair aquelas coisas ruins, que o governo fala que não precisa fazer conta, inflação, desemprego, não. Esquece isso aí, não conta. Esse negócio de dividir, isso é coisa de comunista, cara. Dividir, não. Vamos multiplicar imagens boas para você. Então, é matemática, né, doutrinatória. É educação doutrinatória, é isso que eles querem. Fazer uma nova imagem para preservar a imagem do atual governo. Né, aquela história de país também que seja ideal. Olha, a Revolução Gloriosa dos militares de 64, né, o pessoal que resistia lá, né, eram comunistas, terroristas, mereciam mesmo morrer, serem executados aí de maneira covarde, serem torturados. É isso, a ideia do Bolsonaro seria essa, aparelhar também essa parte, né, sistema educacional, sistema cultural, como eu já falei com vocês aqui, é bom para controlar a vontade do povo, assim como a cultura, né, controla a vontade, você tem a educação controlando a opinião pública. Sabe, aparelhar toda essa estrutura ali, cara. É muito importante o Bolsonaro agir com essa manobra também. E isso não é algo que se aplica de um dia para o outro. Apesar que o Bolsonaro, quando entrou no poder, foi radical, cortando verbas da educação, atacando professores, né, colocando aqueles ministros da educação, o atual ministro da educação, tem uma conduta totalmente nazista. Né, aquela visão de eugenia social. Vamos purificar, né, quem está no comando hoje, eliminando ali classes minoritárias. Né, pobre na faculdade, criança deficiente, né, dentro da escola. Né, vamos acabar com isso. Entende o que ele está fazendo? Ele já está aplicando essa parte do golpe, tá? Mas aí não é um golpe só do Bolsonaro, é uma agenda que vem desde o Temer e que estava sendo imposta, inclusive forçada dentro do governo da Dilma, tá, criou aquele conflito com ela, acabou culminando com a sua queda. Aí vem a agenda Temer, o Bolsonaro continua essa agenda. Tem outros poderes por trás aplicando, né, essa parte do golpe, digamos assim. O Bolsonaro só vai, né, utilizar em seu favor isso, tá? Reescrever a história, novas, né, ideias do que foi o passado, de como vai ser o futuro e tal. Comportamento de massa sob controle. Então é um ponto muito importante para o Bolsonaro. Valeu.